Ô, Aê, Cleto. agora foi, hein? Ô, que benção. É a pecinha aqui atrás do celular. É Tá que na travando verdade aqui. assim, como a Ah, reunião você que programou, né? É que você que tem que certo. mandar para mim, aí eu peço para você. Ah, entendi. Desculpa aí. É legal. Mas Estamos que bom. aprendendo esse negócio de live aí, estamos aprendendo junto. Ah, E que você, bom, tranquilo. e você, tá tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tá todo mundo em casa aqui em São Paulo, mas na verdade eu falei hoje de manhã tava um dia de sol, aí eu peguei o carro, eu, minha esposa e meus filhos, nós fomos numa avenida que dá para caminhar aqui, aí Que fomos caminhar um legal. pouco no sol, né? Falei, ó, vamos dar uma caminhada aí, porque a gente tá, meus filhos ficam, acho que uns 15 dias dentro de casa, assim, direto, sabe? E porque não Ó, pode nem descer no condomínio. Então eu falei, sim. ah, vamos pegar o carro, vamos dar uma andada, porque, nossa, parece que Re- é libertador, Respirar, você né? Respirar um ar diferente, né? pegar um sol, principalmente, precisa. É verdade. Agora, realmente, quando a gente vai na padaria, no mercado, meus filhos ficam, a gente vai de máscara, né? Mas é É. um tempo de É. Deus e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, Amém. nessa noite. O que cada um tem entendido como esse tempo para fazer, o que cada um está fazendo, tá bom? Claro. A gente já veio conversando também, né? O pastor Olivar também nos orientando. E a gente sabe que é um momento diferente, né, que a igreja está vivendo, né? É, Como ele já nos ensinou algumas vezes e coisas que a gente vai vivenciando, né? Que a igreja, ela é as pessoas, né? Ela é líquida, né? Ela não é palpável, né? Então, assim, a gente tem a questão do templo, né? uhum, Com restrição ou proibição, mas a igreja de alguma forma está aí nas células, nos links, né, nos life grupo, e é tremendo. A gente está acompanhando também algumas postagens suas de reuniões das pessoas. A gente também está com esse trabalho e assim é muito legal quando você vê as pessoas reunidas ali, ouvindo uma live, mas sendo igreja, ajudando outras pessoas. Isso é bem legal. 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 Vamos só orar para a gente começar e a gente já Amém? queria abençoar. Vamos convidar o Espírito Santo para estar com a gente aí. Amém. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Amém, Obrigado Senhor. por cada um que está nos assistindo. Sim, Que a gente Deus. tenha um entendimento maior desse tempo que nós estamos vivendo. Espírito Santo, nós te convidamos sobre cada casa, cada lar agora que está nos acompanhando. Que haja a tua proteção, a tua provisão sobre cada casa. E seja bem-vindo em cada coisa que nós iremos conversar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Tiago, eu acho interessante porque, assim, quando tudo começou, primeiro a gente não acreditou que a gente ia ter que ficar em casa mesmo. Essa foi a verdade, tá bom? Então, Verdade. a gente, nas nossas atividades, no trabalho, todo mundo indo trabalhar, todo mundo indo para o mercado, todo mundo indo para a igreja, todo mundo fazendo de tudo um pouco. O que aconteceu é que de repente parou. Mas assim, particularmente eu e minha esposa trabalha numa empresa metalúrgica e ela presta serviços lá e eu trabalho numa empresa do agronegócios, presto serviços também. Então, uma coisa que a gente sempre agradece a Deus todos os dias é que nem ela, nem eu paramos. Então a gente Certo. continua trabalhando, claro que eu fico em casa, mas continuo trabalhando direto, ok? Então, claro, fazendo as reuniões e tal, mas dando todo o suporte. Porém, as fábricas, armazém, os portos estão todos trabalhando, ok? Então, Sim. é uma rotina que de casa a gente fica prestando serviços. Minha esposa já não, ela tem que ir para a empresa onde ela presta serviços. Lá a empresa dela foi um pouco mais impactada, porque muitas outras empresas que consumiam produtos da empresa dela pararam ou tiveram algum impacto. Então, eles tiveram, inclusive, a questão de redução salarial, porque eles reduziram horas de trabalho e tal. Então, a Sim. gente está nesse meio de campo, né? Mas o que nós entendemos aqui, principalmente como para nós dentro de casa agora, né? Nós que estávamos Sim. acostumados a fazer muitas coisas, por exemplo, na igreja. Você todo domingo ia na igreja, né? Verdade. E eu acho que é uma mentalidade, é uma mudança de mente, porque o que acontece muitas vezes é assim, a mentalidade nossa, eu vou para a igreja, eu me recarrego lá, ok? E aí parece que você volta para casa.
Aí durante a semana a bateria vai acabando. Tipo assim, você volta cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de vontade de mudar o mundo, cheio de vontade de fazer tudo. E parece que aí você vai segunda-feira, algumas coisas acontecem. Aí terça, aí quarta, aí quinta. E é igual o celular, né? Parece que a bateria vai acabando, né? E aí para chegar você fala assim, ah, pelo amor de Deus, não vejo a hora de chegar domingo e eu ir lá pro culto, lá para ver se eu me recarrego, né? Isso é muito errado. Porque se você for ver na igreja, lá em Atos, quando houve aquele grande despertar lá em Atos, diz que as pessoas se reuniam de casa em casa, né? Então, eu acho que Deus está dando uma oportunidade para todos nós, que, entre aspas, somos muito igrejeiros, que a gente vive em função de uma igreja. Eu acho que Deus mostrou para a gente, meu, não é aqui dentro de uma igreja que vocês têm que funcionar. E aí que a gente fala que hoje o Brasil tem 66, sei lá, 70 milhões de pessoas que conhecem a Jesus, que falam que conhecem Jesus, mas não transformam a sociedade, né? Então, por quê? Porque onde você tem que fazer diferença? É lá fora. Então, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser justo, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que orar, eu tenho que buscar algumas direções de Deus no meu trabalho, na minha casa. Então, tudo começa onde? Dentro da minha casa. E eu vejo que essa quarentena, o que mais a gente tem visto é a importância de a gente buscar Deus dentro de casa. Então, por exemplo, então eu estava falando lá de Atos, né? Então as pessoas se reuniam de casa em casa. Outra coisa que acontecia então, se é de casa em casa, primeiro que eu acho que Deus está trabalhando a unidade dentro da casa. Então, marido, mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos. Então a gente não estava acostumado, e vou ser sincero, eu nunca fiquei tanto tempo na minha casa com a minha família, né? Você sabe, você me conhece, eu sempre trabalhei, eu viajava demais, né? Eu sempre comentava, nossa, e o pessoal sempre falava, pô, e a sua família? Aí a gente brincava, deve estar bem. Vou fazer um check-in lá em casa agora. Era bem isso, né? Então, o primeiro impacto que a gente viu muito dentro das casas é isso. Será que as pessoas estavam acostumadas a conversar dentro de casa? Será? Porque uma coisa é você discutir com alguém, brigar com alguém e cada um sair para trabalhar. Uma coisa é você terceirizar a criação dos seus filhos. Tipo, eles vão para a escola, a van passa, aí quando eles voltam, tipo, deve ter uma empregada que cozinha, que lava, que está lá com eles. Então, os pais também não estavam acostumados a estar com os filhos. Sim. E eu vejo que a quarentena, ela trabalhou na nossa mente, mas na nossa comunhão. Então, os pais acompanhando os filhos, por exemplo, meus 2 filhos, um tem 14 e a outra tem 11. Eles fazem aula online. Então, computador para cada um, celular para cada um, aula para todo lado. Então, meu filho está no quarto fazendo aula, minha filha está aqui, eu estou trabalhando, minha esposa está trabalhando. Então, durante a semana, está todo mundo trabalhando dentro de casa. E aí a gente para e todo mundo almoça junto. Aí à tarde volta a rotina, eles têm aula, a minha filha tem aula o período integral, então a aula dela começa às 7h45 online, o professor já chama todo mundo, e é áudio mesmo, reunião. Para meio-dia e 15, almoça, volta 1h15 e vai até às 3h30. É todo dia assim, né? Então, o que a gente vê é que a gente está funcionando dentro de casa, ok? Então isso foi muito bom para a gente poder aprender a viver dentro de casa em união. Aqueles arranca-rabo lá, não sei o quê. Então, às vezes a gente para, o pessoal, para um pouco aí, meu, vamos entrar em ordem, porque não dá para virar a cara agora e sair, não tem para onde sair. Põe no mudo o microfone, né, da empresa, da escola, peraí. Mas então, eu acho que é um ponto importante, tá bom? Então, outra coisa que a gente vê, a gente achava que Deus, a maior presença de Deus estava na igreja. A gente achava que receber de Deus era só na igreja. E aí a gente vai lá para Samuel, quando Davi ele está transportando a arca da presença de Deus e a arca para na casa de Obed-Edom. Nós falamos muito disso, né? É claro que Obed-Edom ele cultivava já a presença de Deus na casa dele. Você vê a linhagem dele, a família dele. Não foi à toa que alguém, né? Agora imagina, a casa dele estava normal. Ele tinha o temor a Deus, né? Sabia da importância. Então, um dia ele estava lá normal na casa dele e bateram na porta. Né? Alguém bateu na porta lá, tac, tac, tac. Ele abriu a porta, o que foi? Não, ela veio me trazer a arca para ficar aqui. Mas peraí, cara, que trazia arca? Quer dizer, lógico que ele não falou isso. Ele falou, meu, para mim é um privilégio essa arca ficar aqui. Não é?
Então, para nós hoje, tem gente que falou, nossa, o que nós vamos fazer? Não vai ter mais a reunião lá na igreja, não vai ter as pessoas para orar por mim, até para cantar, aquela banda que tocava, e agora? Como é que nós vamos fazer? Né? E é exatamente isso. Deus deu a oportunidade para cada um trazer a arca da presença para dentro de casa. Amém. Entendeu? Então, se tem que orar, nós vamos orar aqui dentro de casa. Ah, mas eu não sei orar. Aprende. Outra coisa que é engraçado, né? A maior parte das pessoas não está acostumado a cantar em casa, né? Por exemplo, eu toco um pouco de violão, né? Então, às vezes eu pego um violão, toco. Às vezes eu toco um pouco de piano, tal. Muito raro, né? Eu falo que o piano em casa é mais o segurador dos porta-retrato lá, né? Eu toco um pouco o piano. Um pouco é modéstia, né? Um pouco é modéstia que eu vi não, eu falo do tempo mesmo. Eu não toco, eu toco mais violão. Então, o que acontece? As pessoas não estão acostumadas a cantar em casa. Aí liga um Spotify, né? Liga o celular, liga um som do YouTube, que não é errado. Mas eu acho mais interessante que quando começaram as reuniões online, tipo, a gente estava sentado vendo a televisão. Tá lá o pessoal tocando, como se fosse o louvor. Então a gente falava, eu mesmo falava, pessoal, afasta o sofá, fica todo mundo em pé aqui na sala. Porque, cara, se você sentar no sofá, você vai ficar literalmente assistindo. E essa é uma oportunidade para você participar, não apenas assistir. Porque, veja, se você estivesse lá no seu salão de reunião, você não estava lá sentado, olhando. Eu aposto que você estaria de pé, né? Talvez de olho fechado, com a mão levantada, alguma coisa e tal. Então, faça isso dentro de casa. Só que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então, a gente que está lá, às vezes, no online, na câmera, gravando, a gente fala, você que está em casa, levanta suas mãos agora. E tipo, o cara vai falar, bom, tô com vergonha, morrendo de vergonha, mas já que eles falaram, eu vou levantar minha mão. E é assim mesmo, entendeu? Então, às vezes a gente fala, dá a mão para a pessoa que está aí junto com você aí, levanta a mão dela, vamos começar a orar, vamos começar a adorar juntos, vamos cantar. A pessoa olha pro lado, assim, cara, morrendo de vergonha. E olha que a gente o quê? De dentro da casa. Família. Algo que deveria ser mais comum e a gente tem vergonha. Então, por exemplo, às vezes a gente sente a presença de Deus, aí você quer ajoelhar. Cara, você está na sua casa, cara, com uma almofada, ajoelha. Entendeu? Porque, de novo, a gente não está para assistir, a gente está para participar. Entendeu? Então, a grande mudança que eu vi é isso. Então, o que a gente começou a fazer? Então, a reunião online. Então, durante a reunião, a gente fala, pessoal, fica de pé. Pessoal, abra suas mãos, vamos orar. Então, a gente começou a ser intencional, imaginando a pessoa dentro da casa dele. Ok? E lembre-se, essa quarentena, Deus colocou a arca, a presença dele, dentro de cada casa. E é isso que a gente começou a fazer em relação agora às células, né? As células acontecem online também. Então, terça, quinta, sexta, sábado, tem um monte de célula acontecendo, ok? Então, eles se reúnem também. Qual foi outra vantagem? Todo mundo foi aprender a usar o Zoom, o Google Meet, sei lá, o Skype, o Hangout. Nós vamos aprender a usar qualquer coisa. Deu um jeito, né? Ninguém usava isso. É verdade. Ok? E olha só que interessante. Do jeito que a gente está agora fazendo uma live, se a gente tivesse usado uma plataforma do Zoom, mandava o convite, eu via todo mundo que estava participando. Isso é um grupo fechado, eu não sei quantas pessoas, né? 30 pessoas tem aqui. A gente conseguiria ver o rosto de todo mundo. Então você melhora essa interação. Então foi outra oportunidade que a gente teve de aprender também. Agora, outra coisa melhor que está acontecendo. Então, eu sou responsável pelos links, pelas células. Então, embaixo de mim e da minha esposa tem os coordenadores, né? Eles são casais ou solteiros, mas são em número de 20, ok? Aí, debaixo dos coordenadores, existem os líderes dos links. Às vezes é casal, tudo. Então, dá mais ou menos umas 120 pessoas. Então, o total dá umas 140 pessoas. A gente tem 70 células, ok? Então, o que a gente faz agora? Como é tudo online, e você sabe São Paulo como é que é, né? Cada dia eu ia em um link. Eu ia lá presencial, visitava, orava com as pessoas e tal. O que a gente está fazendo online agora? A gente entra online também com as pessoas e fala, pessoal, a gente já vai querer orar aqui por vocês. A gente ora por cada um, cada família, ora pelo líder. O Espírito Santo traz palavras específicas sobre as pessoas, ok? Então a gente demora, sei lá, 30, 40, às vezes 50 minutos
orando com as pessoas, um por um, como se a gente estivesse tocando mesmo. Então a gente fala, ó, Tiago, eu tô vendo aqui pra tua vida isso, 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 isso. Ó, fulano, pra sua vida eu vejo isso, isso, isso. E a gente vai orando, a gente vai orando, a gente vai orando com todo mundo. Aí acabou, legal, obrigado, tal, Deus abençoe. E eu saio, aí o link dele continua. Aí eu já entro em outro link. Tipo, eu não preciso sair de uma casa, pegar um carro e ir para um outro lugar que seria impossível. Mas eu tô aqui na minha casa. Eu já entro em outro. Eu entro lá, começo a orar com as pessoas, tal, não sei o que. Então, tem essas facilidades do tipo, a pessoa está sendo abençoada como se ela estivesse na igreja recebendo uma oração. Entendeu? Então, primeira coisa que eu vejo é essa quarentena. Ela abriu o nosso entendimento de que é possível e é necessário você buscar Deus na sua casa. Então, porque o conceito inicial que era? Cada um buscava Deus na sua casa e você se enchia da presença de Deus, ok? Você imagina se todo mundo se encher da presença de Deus em casa. E aí, quando eles vão se encontrar no domingo presencial, cara, o clima é outro, porque todo mundo tá tão cheio, tão cheio, tão cheio, que a hora que ele chega lá para abençoar. Todo mundo chega para abençoar, para adorar, para louvar, não sei o quê. Cara, muda o nível do negócio. Claro. Então, eu vejo que essa é a mentalidade. A mentalidade antiga eu vou me acabando em casa, e aí eu vou no culto para me carregar, recarregar. Não, agora é diferente. Você está em casa carregando. Quando eu vou para o culto, cara, é uma explosão, é um avivamento que acontece. Entendeu? E se você for ver bem, era essa a intenção de Deus, sempre. As pessoas buscavam a Deus em casa, elas experimentavam de Deus em casa. Quando elas iam para o templo, elas iam dar algo, elas iam ofertar algo, elas levavam lá um sacrifício, levavam uma oferta, levavam a adoração, a oração. E quando a nossa oração, ela fala assim, a nossa adoração e oração, tudo que eu faço a Deus, sobe como incenso, como uma fumaça de aroma agradável a Deus, aquela fumaça que enche o incensário, vai enchendo o lugar. Essa fumaça não é ainda a presença de Deus, como vinha antigamente. Essa fumaça Sim. é a fumaça do meu sacrifício a Deus. Se todo mundo estiver oferecendo algo a Deus e isso sobe como um incenso, diz que quando o ambiente ficava cheio, cheiro suave, aí vinha o sumo sacerdote, ele acendia o candelabro, que representa o Espírito Santo e tal, e aí o sumo sacerdote, a presença de Deus vinha. Entende? Então o que a gente está aprendendo Tem que ter primeiro algo da pessoa, né? Para depois a presença. Por isso que falo, o sacrifício hoje sou eu. Não é verdade? Então, eu acho que esse é o maior entendimento que a gente está tendo hoje nessa quarentena, ok? Tem gente que fala assim, precisa tomar cuidado, porque o pessoal acha que não vai querer mais ir para a igreja, vai querer ver tudo online. Eu falei, você que se engana, porque quem está tendo a experiência com Deus em casa, está experimentando que Deus cura dentro da minha casa. Deus ouve a minha oração dentro de casa. Deus abençoa dentro da minha casa. Então eu quero compartilhar isso com outros. Eu quero ir para a comunhão das pessoas presencial, porque também tem uma coisa diferente, né? Uma coisa é a bênção de Deus para sua casa quando você está na sua casa. Outra coisa é quando há o ajuntamento, né? Salmos diz, quando nós estamos juntos, há uma bênção diferente, ok? Então eu vejo que o que mais a gente tem trabalhado é essa questão. Então hoje, dentro de casa, você é o sacerdote do lar. Então eu tenho falado muito isso, né? Homens e mulheres, casais. A gente ora por muitos casais. É interessante isso. Ainda bem que nós dois estamos aqui representando os homens e eu vou falar mal dos homens mesmo. Quando a gente está casado, cara, quem mais puxa geralmente em casa é a mulher. A mulher é uma pessoa mais espiritual, ela ora mais. Ela que meio que incentiva a criançada. Às vezes o marido tá lá só olhando, vê e tal, e a mulher tá lá batalhando, isso aqui. E aí eu tenho falado muito para os maridos também. Eu falo, cara, isso é para mim também. Tem um lugar que é meu. Eu preciso ocupar aqui dentro da minha casa. Eu preciso ser o sacerdote. Assim como você quer, entre aspas, você quer mandar, você é o cabeça, você é o responsável por atrair a presença de Deus. Entende? Então é outra coisa que a gente tem trabalhado muito também nas famílias. Não existe esse negócio, um vai na frente, outro vai atrás. Deixa que minha mulher que ora. Não, você, homem, tem que orar. Você tem que trazer a presença de Deus. Seja o sacerdote do seu lar. Agora, é a mulher sozinha.
sei lá, se ela é solteira ou separada, ok, ela assume o papel espiritual da casa. Não faz mal, Claro. tá bom? Então, aí eu moro sozinho, não tem ninguém, não faz mal. Então, você é a responsável, a pessoa responsável em atrair a presença de Deus. Então, esse é o grande ensinamento que a gente está tendo nesses dias, né? Então, veio uma crescente. Primeiro, a gente entendeu o que seria isso, por que que Deus permitiu esse tempo. Um dia, o nosso pastor, ele falou, só igual um tempo técnico, né? Ele lembrou, né, uma vez, uma época que fazia muito calor, ele falava assim, tinha jogos de futebol que, além do intervalo dos 45 minutos, no meio, acho que lá por 25 minutos, parava, tinha um tempo técnico. Hidratação, né? Aí o pessoal ia, bebia água, tal, não sei o quê. Então um dia ele falou assim, você já pensou que de repente Deus está nos dando um tempo técnico para a gente parar? Porque a gente estava tudo muito automático, a gente estava, né? É. E o que mais a gente, já misturando um pouquinho lá, que você perguntou na questão do Descende, até estou vendo você com a camisa do Descende aí, né? Muitas palavras que a gente recebeu lá no Descende era que Deus iria nos enviar, realmente, para fazer. Então, tanto quem vai para outras nações, como quem vai para o trabalho, quem vai para a escola, quem vai... Não importa onde você vá. Todo mundo saiu lá disposto a ir fazer a diferença. Mas a palavra que eu lembro que a gente recebeu, pelo menos por 2 ou 3 pessoas, era que nós precisávamos mudar a nossa mente. Porque a gente era filho de Deus, mas com a mentalidade de órfão. O que é a mentalidade de órfão? É quando você não acha que você é digno de fazer algo. Ou então, tipo, você sempre tem que pedir para alguém pedir para o pai. Deus. Não, você é o filho. Você é o filho. Então eu vejo que essa capacitação que as pessoas estão tendo no lar é exatamente para isso, para você entender, você é capaz. Você pode ir direto, você é o filho. O pai está lá, ele te deu esse empoderamento. Por quê? Livre acesso, né? É lógico. Não estou desmerecendo o papel do pastor, do cuidado dele, etc. Mas eu estou dizendo, todos nós podemos ter acesso a Deus e se sentir filho. Se você sentir filho, quem você é, aí agora você pode sair. Agora você pode falar, eu sou filho e eu quero que você seja filho também. Porque hoje a gente está tentando fazer as pessoas entenderem o novo nascimento para se tornar filho de Deus, mas a grande verdade é que às vezes mesmo a gente acha que não é filho de Deus. Não é verdade? Né? Então ele falou assim, cara, a gente é filho de Deus, mas... culpa. É. Aquele sentimento de culpa, de menos. E também, Tiago, o que eu vejo, outro dia eu estava falando assim, aquelas frases chavão, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Cara, eu adoro isso, né? Na verdade, atrás do caminhão, né? Bom, se você é filho do dono, então por que você não pede? Por que você está aí chorando suas pitangas aí, se você é filho do dono? Porque nós, Tiago, olha só que interessante, lembra da parábola do filho pródigo? Sim. Nós, às vezes, somos o filho que ficou em casa. A gente tem tudo, a gente é dono de tudo, nosso pai tem tudo, e a gente está lá em casa e não usufrui. Não usufrui. Tá. Desejando, mas não fala com o pai, né? Por quê? Porque é a mentalidade de órfão. Você acha que é órfão, você não é digno daquilo. Entende? Então eu acho que essa quarentena, ela está nos proporcionando exatamente isso, né? Um tempo para a gente entender o motivo pelo qual Deus deu esse tempo para a gente. E agora eu vou dizer uma coisa que é importante. Eu entendo isso como se fosse uma crise, né? Aconteceu uma crise, seja ou não, dentro das casas, dentro das escolas, dos trabalhos, das igrejas, de todos os lugares. Isso é uma crise instalada, né? Então, e não é do Brasil, ela é mundial. Uma outra frase que as pessoas usam é assim: a crise é uma oportunidade de crescimento. Lembra? Você já ouviu isso, né? Que as pessoas falam, a crise é uma oportunidade de crescimento. Veja, a crise é uma oportunidade de crescimento se você for intencional. Se você ficar na sua casa parado, de braço cruzado, só olhando a banda passar, para você não vai ser oportunidade de crescimento. Aliás, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente passando aflição, tem muita gente passando dificuldade, e se ela não olhar isso de uma forma, o que eu posso aproveitar dessa situação para crescer, se você não fizer essa parada para pensar,
vai acabar a quarentena, você não vai ter aprendido muito pouco e você não vai ter crescido com essa situação. Então, a grande questão hoje é, eu estou em casa, você está em casa também, todos nós estamos em casa, o que eu estou aprendendo com essa situação? O que eu posso fazer para melhorar? Porque agora vem a segunda parte da nossa conversa, na hora que isso acabar, o que nós vamos fazer de diferente? Então, a gente já está falando muito assim, é a porta da arca. 40 dias, 40 noites, né? Quarentena. 40 dias e 40 noites. E fala daquele preparo de Noé, e manda a pombinha, ela volta, manda não sei o quê, não sei o quê. Tá bom. Chegou uma hora que ela não voltou mais. Esse tempo está se aproximando. Amém. Tá bom? Então, daqui a pouco, cara, alguém vai falar, meu, vamos sair. Aí, tipo assim, hora que Noé abriu a porta da arca, o mundo era diferente. O mundo era diferente, porque tudo foi destruído. Ele, aliás, não sabia nem onde estava. Ele deve ter olhado e falado, meu, onde que eu tô? Né? Como diz o mineiro lá, um cotô, né? Um cotô. É verdade? Não é? Cara, o que aconteceu aqui, né? Não existia mais pessoas ali. Não existia mais as cidades. Não existiam mais os animais. Não existia aquela mesma vegetação. Não existia mais nada. Era tudo novo. E ele teve a oportunidade, então, de sair com sua família, sair com os animais e etc. Que é a história que a gente sabe. Mas a gente lendo a história, a gente acha que é muito normal. Ah, ele saiu, beleza, e foi lá viver. Cara, foi viver o quê? Entendeu? Então, 40 dias na arca. Choveu, mudou tudo. Aí saiu. Entendeu? É que pra gente, por isso que eu falo que é uma mudança de mentalidade. Porque a gente olha, eu moro aqui no apartamento, tem uma sacada. Olhando a sacada, parece que é tudo normal. As casas estão ali, não teve nenhuma destruição, não teve nada. Então, tipo, é só o vírus que vai embora e eu vou continuar agora. Não, peraí. Aqui dentro, o que vai mudar dentro da minha mente? Entendeu? Quando eu sair, o que eu vou fazer diferente? Entende? Então, vai ser uma outra coisa que a gente já está pensando já. Como nós vamos fazer diferente? O quê? Será que eu vou sair mais fortalecido? Será que eu vou sair mais com esse entendimento de tipo, todo dia eu posso estar com Deus? Eu não preciso ficar toda hora pedindo para alguém, pedindo para outro. Eu tenho certeza, porque eu experimentei. Eu estava na minha casa e eu senti a presença de Deus vindo. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu mesmo, eu conto essa história. Quando começou a questão de... O pessoal fala do batismo do Espírito Santo, né? E eu já tinha ido para vários apelos, congressos, tudo. Eu quero. Mas onde eu fui mesmo batizado do Espírito Santo? No quarto. Entendeu? Então, algumas coisas na minha vida já me marcaram dentro da minha casa. Amém. Entende? Agora, o que a gente tem que entender é isso. Nós estamos hoje dentro de casa com uma grande oportunidade. Agora que é a hora de ver. Como diz a palavra, provar e ver. Eu quero provar que Deus está aqui dentro da minha casa. Deus move aqui. Enquanto a gente está orando, enquanto a gente está adorando, enquanto a gente está até dormindo. Fala comigo em sonhos. Né? Muda a realidade da minha casa. Então, é muito importante esse tipo de entendimento. Então, eu falei de 3 coisas. Entender o porquê do momento. Eu falei da arca, da presença de Deus dentro dos nossos lares. Eu falei do papel importante de nós assumirmos dentro de casa, essa coisa de receber de Deus dentro de casa, para quando eu sair eu sou cheio da presença de Deus. Então é a mesma coisa, você está se carregando dentro de casa, você sai para trabalhar, você está cheio da presença de Deus. Não quer dizer que você vai sair saindo falando, ô paz do Senhor, ô irmão. Não, não é isso. Não é o fato de você falar, paz do Senhor, irmão, que você está... Não, você está cheio da presença de Deus, você está assim, exalando o bom perfume de Cristo. É você passar perto, a pessoa cheira, ela fala, nossa, que perfume bom. Na verdade, você vai passar perto, a pessoa fala, nossa, eu senti uma paz aqui nesse lugar. Você chegou, cara, eu senti uma paz tão grande nesse lugar. Entendeu? Você não precisa abrir a boca. Sim. Isso é exalar o bom perfume de Cristo. É porque você está cheio da presença dele. Então, você é uma pessoa agradável. Entende? Eu sempre brinco, né? Que eu falava, eu lembro de você da primeira vez que a gente se conheceu, né? Eu lembro até hoje dos bombons de chocolate, né? Depois que a galera fizer, eles perguntam pro Thiago, isso é bom, essa história. Né? Mas assim, a minha profissão, teoricamente... Vou pagar. As pessoas não queriam a minha presença
Porque eu ia lá para auditar, eu ia lá para verificar se tinha alguma coisa errada. Então todo mundo ficava, não, eu não quero o Tito aqui. Mas quando a gente saía para jantar, para conversar com as pessoas falavam, cara, você é um cara até que legal, porque assim, a tua profissão exige que você faça um monte de perguntas, mas, cara, é legal estar com você, entendeu? Mas porque sempre, intencionalmente, eu perguntava da família, eu perguntava das pessoas, eu perguntava como que ele estava, sabe? Quando, Você pode quando a gente se reunia com os outros técnicos, eu ia falar, não porque eu tô na sua frente, mas na sua frente assim, né? Mas falava assim, pô, o Tito é um cara humano. Eu já vi muita pessoa falar isso. Pô, o Tito é um cara humano, né? Que às vezes ele pergunta sobre isso e aquilo. Então, uma das coisas que marcava essa janta, ou quando você tinha oportunidade, até mesmo no serviço, e alguns colegas meus e eu também falavam, pô, o Tito é um cara humano. Acho que isso é igual você falou. Às vezes você não estava ali chamando a gente de irmão, não estava ali abrindo a Bíblia e mostrando algo ou citando um versículo, mas você já estava, de alguma forma, levando a palavra através dessa diferença, de querer saber, além do profissional, o que ele estava lá na casa, na família. Acho que isso, sempre que, assim, agora você falando, eu lembrei de alguns colegas, às vezes até alguns que estão assistindo a gente, falar, pô, o Tito é um cara humano. O próprio Edivaldo, que eu trabalhei mais um pouco, falava. E outra coisa que é interessante, assim, quando você, trabalhando, você procura buscar a verdade. Então, lembra que a gente falava muito de auditorias, a gente fazia treinamentos, a gente fazia muitas coisas. A gente fala a verdade. Quando você procura fazer justiça, não importa quem sejam as pessoas, você procura fazer justiça. E você procura trazer... Esses são valores que eu tenho dentro de mim, mas que são valores de Deus dentro das pessoas. Você tem que amar as pessoas, mas não é amar todo mundo de qualquer jeito. Não, você tem que ser justo. Você tem que ser honesto. Isso é uma coisa que você tem que ser honesto. Eu fiz. Não fiz, não fiz. Eu sei, não sei. Entendeu? Não tem, vamos ver, estou fazendo. Não existe isso. Então, esses são princípios que a gente leva. Isso que eu estou falando. Quando você começa a estar mais entendendo aquilo que Deus tem para a sua vida, você não é tipo um na igreja, um em casa, um no trabalho. Não, você se torna uma só pessoa. Entende? Por quê? Porque os princípios estão dentro de você. Entendeu? E é essa capacitação que eu estou dizendo, que dentro de casa, agora, é uma pausa que todo mundo está dando para falar, eu consigo me alinhar ao propósito de Deus, eu consigo receber umas capacitações de Deus, e o que eu vou fazer quando eu sair, então? Será que eu vou sair tipo mais disposto a fazer transformação? Será que eu vou sair mais disposto a falar, cara, eu vou ser a verdade? Não importa o que aconteça, sabe? Um dia alguém falou assim, cara, mas se eu for falar a verdade, é capaz até de eu perder o emprego. Eu falei, que perca. Que perca. Sabe por quê? Porque das duas, uma, ou você vai perder o emprego, ou você vai ser promovido. Eu recentemente conversei com uma pessoa que ele estava sendo... recentemente não, faz alguns meses já. Ele estava sendo perseguido porque ele era muito honesto dentro do trabalho dele. As outras pessoas queriam fazer umas maracutaia lá, mas ele sempre honesto. Ele falava, não, cara, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. E incomodando as pessoas. E ele até falou, cara, eu acho que você é mandado embora. Entendeu? E aí o que aconteceu? Um chefe dele chegou de um outro departamento, porque ele tinha vários chefes, falou assim, cara, eu vejo que você é um cara honesto. Eu vou te colocar para gerenciar, para chefiar aquele departamento tal, porque a gente precisa de gente assim, que seja... Entendeu? Então, é o que eu falo. A gente, às vezes, tem mais medo das pessoas do que temor de Deus. Entende? Então, eu acho que, de novo, também... O que vai achar de mim, né? O que será que vai estar esperando de mim? Alguma coisa assim. Então, esse alinhamento dentro de casa também é um tempo que a gente tem para alinhar isso. Quem eu sou? Porque isso que eu falo, Thiago, essa questão da mentalidade do órfão ou a mentalidade do filho. Se eu sei que eu sou filho e eu sou filho amado, cara, não importa o que as pessoas que estão contra vão pensar. E outra, nada vai acontecer sem que seja vontade de Deus. Então eu te falei, né? Eu falo para as pessoas. Eu trabalhei um bom tempo na última empresa que a gente trabalhou junto. Nos piores momentos, onde a gente teve... O que era o pior momento para mim, Tito, na nossa área? É ter um acidente grave ou uma fatalidade. Nos piores momentos, cara, claro que eu era cobrado, as pessoas vinham, me cobravam,
E eu falava, meu, esse ano, acho que agora eles vão me mandar embora, porque, cara, o negócio tá feio. Entendeu? E eu colocava isso diante de Deus, continuava sempre fazendo o que eu tinha que fazer. Entendeu? Até nas maiores pressões, eu ficava lá firme. E foi Deus que me deixou lá. E eu falo assim, eu falo isso porque é pública essa informação, mas no melhor momento do nosso departamento, eu fui mandado embora. Entendeu? Verdade. Eu olhei assim, Deus, nós estamos no melhor momento de resultados da América do Sul, né, dos índices. Eu falei, cara, assim, tipo, então era melhor deixar ruim o negócio, porque eu acho que Era se para deixasse estar ruim, festejando, né? né? Agora que resolveu o problema. Não, mas aí o que eu vi, né? Hoje eu falo isso, eu entendo, porque eu demorei um pouco para entender. E Ah, Deus lógico. falando, Deus trabalhando, né? E Deus falava assim, mas espera aí, você está mais preocupado com os outros, você está preocupado comigo? E Deus começou, inclusive, uma época, assim, eu comecei a ficar muito inconformado com algumas situações da minha própria vida pessoal. Então eu lembro de 3 vezes, uma em Campo Grande. Eu estava no hotel ali do lado do aeroporto, aquela Afonso Pena ali em Campo Grande. Uma Certo. vez eu estava no hotel e eu do hotel, à noite, eu estava escutando músicas. Tinha uma igreja perto, eu acho que eu estava escutando música, de louvor mesmo. E eu falei assim, puxa Deus, será que eu estou aqui passando a semana para talvez ir numa igreja? Mas cara, que impacto que eu vou ter nas pessoas indo na igreja? Nenhum, zero. E eu falei, puxa, eu queria tanto fazer alguma coisa mais relevante. Eu lembrei desse dia, uma vez eu estava em Campo Grande, um dia eu estava em Rondonópolis, inclusive em Rondonópolis. Um dia eu olhei assim pela janela e falei, Deus, as semanas estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando. O que eu estou fazendo de relevante? E aí, uma vez eu estava em Uberlândia, cara. Mesma coisa, eu liguei, porque eu conhecia algumas igrejas. Eu liguei lá em Uberlândia, uma igreja que eu conhecia. Ou se tem reunião, não, a gente não tem reunião durante a semana. A gente só tem reunião de domingo. Você pode vir aqui de domingo. Eu falei, de domingo eu tô na minha, né? Na minha, eu não tô aqui, né? Então eu falava, e depois desse processo que eu fiquei desempregado e Deus mudando a minha mente, Deus me fez lembrar desses momentos. Assim, poxa, você não queria fazer algo relevante? Eu não estou dizendo nem para ninguém aqui que todo mundo tem que sair do trabalho, não foi isso. Mas para Claro. mim, Deus teve que fazer um tempo técnico comigo antes já. A sua experiência com Deus, né? Entendeu? E hoje eu olho, tipo, eu voltei a trabalhar, eu tô fazendo algumas outras coisas, mas aí eu tenho essa vantagem de ser pessoa jurídica, né? Mas que eu falo assim, eu tenho mais liberdade de tempo, eu consigo programar melhor minhas coisas. Mas o que eu mais vejo, a minha mente está mudando. Entende? Então, hoje, o que eu mais posso dizer para vocês de tudo isso é cultive a presença de Deus dentro de casa. Deus tem o melhor para todos nós. E para mim, no meu caso, Deus me tirou de um lugar para me colocar no outro. Deus tem feito tantas coisas, eu nunca imaginei que eu fosse estar participando de tanta coisa, né? E para mim é um privilégio, uma alegria estar fazendo isso. Então é muito legal, tá bom? Agora, eu queria deixar aberto para vocês também fazerem perguntas. Eu não sei, eu não estou vendo as perguntas aqui, mas não sei se você está vendo. Eu tirei alguns comentários, mas tem, assim, é, é isso. Eu acredito que foi muito impactante essa palavra que você deu, principalmente da presença de Deus estar na nossa casa. E quando a gente sair, né? Que a gente vai, né? Quando a gente sair. Eu também estou participando de alguns life grupos aqui da nossa igreja e eu participei de um de mais de adolescentes e jovens e eu vi um relato da menina que os pais dela são caminhoneiros, motoristas, né, os dois, a mãe viaja junto, e eles estavam na mesma cidade e o pai falou, não vamos se ver, porque nós estamos num grupo de risco e você tem que ficar em casa. Uhum. E assim, ela estava muito emocionada porque ela estava no mesmo lugar, na mesma cidade, e não podia ver os pais dela. Então, eu vi que, por mais que seja dolorido isso, ela estava tendo uma experiência ali, naquele momento. Uhum. E com certeza, quando ela sair, né, essa parte da arca, né, que você falou, quando abrir a porta da arca, com certeza, eu acredito que ela vai estar mudada de alguma forma. Uhum. Porque ela entendeu a importância, às vezes, de estar mais com o pai e a mãe. Quando ele chega de viagem, né? Um exemplo, né? São motoristas e chega de viagem. Às vezes você também sai, você faz outra coisa, e seu pai está ali, às vezes, em casa, e sua mãe.
Uhum. Não estou, né, só dando um exemplo dela, mas eu acredito que muitas pessoas estão vivendo esse dilema. Né? Nós Uhum. temos nossos avós que moram na mesma cidade e nós ficamos um período sem ver. E eu falei para minha esposa, nossa, nem que você vai lá e fica do outro lado da rua para ver sua avó, mas acho que você tem que ir lá, né, ver sua avó, porque a gente sente muita falta. E antes estava todo dia, estava acessível. E é igual você falou, faz uma coisa, faz outra e acaba não fazendo nada. Ou Uhum. não fazendo o que é o propósito, né? Não É. fazendo o que é importante, né? Não fazendo o que é o necessário, né? Então Uhum. é É. muito forte isso daí. É. Tremendo. E, É, e, e ainda é uma incógnita, né? Porque, tipo, de novo, tem gente que não está entendendo isso. Eu acho que só, tipo, acabou a quarentena, vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo. A maior parte vai fazer isso mesmo, tá bom? Tem a questão da economia, né? Como que vai fazer com a economia? Porque você vê impacto nos aeroportos, cara, não passa mais um avião aqui, cara, pensa, né? Então, assim, tem vários impactos na economia, de um monte de coisa. Mas, de novo, para nós, o mais importante é aqui, ó, sabe? Então, tá em casa, vai lendo livros. Eu ontem postei no meu Instagram, até ia falar pro pessoal, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisa de liderança, coisa, né? Ontem eu postei 2 livros no meu Instagram, recomendação. Eclésia, que é um dos livros muito legais, eu e vi. esse outro é o template social do Antigo Testamento. Tem gente que acha que é coisa de igreja, não tem nada a ver com igreja, tem exatamente o que eu vou fazer quando eu sair, como que eu posso fazer para impactar? Então, só para fazer vou dar um spoiler aqui, né? Vou dar um spoiler um pouco do Eclésia aqui. O Fica à Eclésia é vontade. tipo aquela pergunta que a gente faz, o pastor Teófilo fala. Por que o Brasil tem 70 milhões de evangélicos e a gente tem tanta corrupção, a gente vê a pobreza, a gente vê o assassinato, o estupro, a pornografia, a sensualidade. Por que a gente vê tudo isso com 70 milhões? Sendo que as pessoas falam que se pelo menos 20% de uma sociedade fosse realmente cristã, você mudava. Mudava o país, a sociedade. Uma reforma, entendeu? E aí, dando spoiler, então esse está no Eclésia. Então vai lá, tem editora Quatro Ventos, que é muito legal. Do tipo, como que eu faço para sair e realmente mudar? Entendeu? E esse outro template do Antigo Testamento, ele fala exatamente, ele fala um pouco disso, do tipo, mas é agora americano, falando assim, lá em Dallas, nos Estados Unidos, uma época atrás, ela foi considerada a cidade mais cristã do mundo. Desculpa, dos Estados Unidos. Mais cristã dos Estados Unidos. E aí acontecia a mesma coisa que acontecia tipo aqui no Brasil. Mas por que os divórcios estão aumentando, o aborto está aumentando, a violência está aumentando? Ué, peraí, alguma coisa está errada. A gente achou que era só ganhar as pessoas para Jesus e enfiá-las dentro da igreja e trancá-las dentro da igreja. Porque, de novo, a nossa mentalidade estava tudo voltado para a igreja. Então, eu quero dizer uma coisa para nós aqui todos. A gente achava que a pessoa se converter era a linha de chegada. Então, você trabalha, 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 trabalha. Se converteu, acabou, ainda bem, acabou. É nada. O A nosso pastor, conversão. o nosso pastor às vezes fala assim, Tito, é um bebê recém-nascido, você levou, deixou lá, agora outro que cuida. Então você vê que a pessoa entender e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador é a linha de início, cara. Ali vai começar a vida dele. A escada, Entendeu? né? Entendeu? Então, esses 2 livros de liderança, eles são exatamente para isso, para se você, todos nós estamos em uma das 7 esferas da sociedade, né? Então a gente fala das 7 esferas. Então, seja a esfera do business, ou economia, saúde, ou da educação, artes e entretenimentos. Né? Você imagina, eu te falo antigamente, música. Então a gente fala assim, a pessoa fala assim, eu quero ser atriz. A gente falava, não, sai disso aí, cara. Sai porque, meu, é só coisa de nudez, sensualidade, não sei o quê, sai disso aí. Então alguém ocupou esse papel. Por isso que hoje você não vê ninguém relevante fazendo o que precisa fazer. Filmes que precisam mudar a sociedade, você não vê. Música, até um tempo atrás, o cara entrava com bateria, guitarra, que você é mais novinho, mas na minha época, que eu sou mais velho, né? O cara não podia, né? Essas coisas de guitarra, bateria, não, isso aí não pode, cara. Isso aí é coisa do diabo. Largaram também. Então, ou seja, nessas esferas da sociedade tem muita coisa ali, política, mesma coisa.
Não, todo mundo é ladrão, todo mundo é não sei o quê. Não, sai daí que isso não é de Deus. A gente entregou A isso. televisão, né? A televisão é do diabo. Você entendeu? Então, hoje nós estamos tendo esse entendimento exatamente. Eu vou sair para ser relevante. O que você tem que fazer para ser relevante? Entendeu? Então, você tem que ser, tá na faculdade, você vai sair, beleza, você tem que ser o melhor aluno, cara. Com certeza. Se você não for o mais inteligente, que deveria ser mais inteligente, mas eu digo assim, eu tive dificuldade na escola, eu não era o mais inteligente, mas eu posso falar isso, eu era mais honesto. Eu era o cara que tinha a boca mais limpa. Eu não ficava falando palavrão. Não ficava contando piada suja, maliciosa. Para agradar as pessoas, você não precisa ficar falando besteira. Para agradar as pessoas, você não precisa sentar no bar para ficar bebendo com elas. Você entende? Isso é você sair para fazer a diferença. Quando a arca abrir a porta, nós vamos sair dessa 40 dias, 40 noites do dilúvio. O que nós vamos fazer? Entendeu? Então, senão vai se corromper do mesmo jeito, né? Exato. Acaba aquela humanidade, começa outra do mesmo jeito, sem princípios e sem nada. Eu postei uma foto da capa desses dois livros lá no meu Instagram. Depois, as pessoas que estão seguindo, se quiser, vai lá, dá uma olhada. Eu procuro fazer um balanço, né? Porque como hoje eu estou dentro da esfera da igreja e também estou dentro da esfera do business, eu procuro postar coisas tanto do business quanto da igreja. Mas outra coisa que eu notei também, as pessoas querem que você seja uma pessoa normal. Então, às vezes eu posto lá alguma coisa, eu fazendo ginástica. Hoje mesmo eu postei um negócio, eu adoro carrinho, cara. Eu tirei os carrinhos que eu tava lá, comecei a limpar carrinho. Né? Tem uns carrinhos da hora lá, hein? Gostei também. Então, assim, seja humano, que você falou, né? Seja normal, cara. Para de ser esquisito, entendeu? As pessoas lá fora não querem gente esquisita. Eles querem gente que ame, normal. Entendeu? Com certeza. Você me perguntou do Descende. Tem a diferença em Cristo, né? Eu acho que, assim, tremendo. Acho que poderia ficar aqui mais um bom tempo, mas o Instagram corta a gente, sei das seus compromissos também. Mas o que, assim, você puder compartilhar dessas ações que a gente vem, né, que pós-Descende, que eu lembro que você frisou bem isso quando veio aqui, e também a gente ouviu muito isso lá no Descende. Eu vi uma ministração sua também pós-Descende, eu vi também você na rede social, na sua igreja, você ministrando sobre o que fazer agora, né? Uhum. E sobre o próximo agora que nós vamos ter, dia 24. Sábado, dia 25. Dia 25, né? Qual que é a relação, qual que é as ações aí, pós-evento aí? Na verdade, assim, durante o evento do Descende, teve alguns negócios de você se cadastrar. Então, se você não se cadastrou, eu não sei, eu preciso ver agora como é que tá, né? Mas tinha lá dentro do aplicativo do Descend algumas ações. Tanto que, por exemplo, ia ter um jejum de 40 dias. Eu me inscrevi. Cara, os 40 dias eu fui recebendo pauta de oração. Né? Se você se cadastrou lá na questão de escolas, teve reuniões em relação às escolas. Se você se cadastrou porque você era uma pessoa que queria ajudar na orfandade, terminar com os órfãos, ou adotando, ou então contribuindo, também você recebeu informações. Então, assim, tem muitas ações em andamento, mas veja, foi só um mês, né? Descendo, e logo a gente entrou na quarentena. Por isso que a gente fala que tem tudo a ver. Então, continua acompanhando as ações do Descende, né? E a gente pode até encaminhar algumas coisas práticas, porque agora é tudo prático, acabou a teoria, agora é sair tudo prático. Por isso que era importante esse período de oração também. Mas veja, o Descende Online agora que vai acontecer é tipo isso. Não teve aquele ajuntamento lá no estádio? Agora de 10 horas, né? Foi das 10 da manhã às 10 da noite, né? Desculpa, foram 12 horas. Esse agora, teoricamente, vai ser também, eu acho que a gente não sabe se 10 da manhã ou de meio-dia, que também vai até 10 da noite ou meia-noite, não sei. Mas vai ser tudo online pelo YouTube. Você vai participar da sua casa. Entendeu? Você já não está participando do culto na sua casa. Por isso que eu falo, tem que ser intencional. Se você estava lá junto, junta aí sua família. Nós vamos fazer tudo pro YouTube, cara. Entendeu? E vai ser os palestrantes. Tem várias pessoas já. A maior parte deles, os mesmos palestrantes, mesmo os de fora dos Estados Unidos, lá em outros países, eles vão entrar com tradução simultânea. Todo mundo ao vivo ali. Entendeu? Bacana. As bandas
Tem várias bandas já também, eles estão programando de estarem em suas igrejas originais, tal. Passa agora para eles, tal, e vai lá, eles vão tocar uma música, tal, passa para o outro. Passa. Então, assim, é tudo ao vivo, e você na sua casa. Por isso que eu estou te falando, é importante que você se acostume a receber de Deus na sua casa. E desde já eu declaro para cada um que está assistindo aqui ou que vai assistir essa live, eu declaro portas abertas, conexões dos céus na sua casa, porque é da sua casa que você vai ser abençoado. É na sua casa que você vai orar e ser curado. É na sua casa que você que está em depressão, está triste, você vai ser realmente animado. É na sua casa, entendeu? Então, se há alguma coisa acontecendo de errado, você é a pessoa que vai declarar. Você não precisa ligar para o Tiago, ligar para o pastor, ligar. É você na sua casa, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre essa dor. Em nome de Jesus, eu declaro alívio sobre a minha mente, sobre o meu coração, toda preocupação. É da sua casa. Então, esse Descende agora vai consolidar essa questão de estar em casa e de casa em casa a gente vai estar fazendo aquilo que Deus nos pede para fazer. Então, essa é a grande diferença. Vai ser o Descende de 10 ou 12 horas ligado na internet, cara, e a gente vai comer, vai orar, vai fazer tudo recebendo em casa. Ligado. É um delivery, né? Vai ser entregue na sua casa. Então, eu vi o pessoal já trocando na internet aí o ingresso do sofá pela cama, da sala. Então, é uma coisa interessante. Tem que se inscrever. A gente está entrando lá para se inscrever também. Mas tem alguns já brincando, né? Porque antes trocava, né? Tava no estádio do Morumbi, para o Allianz Parque, para Brasília. Agora eles estão trocando da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto. Mas tá muito legal isso. Tito, desde já eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito bom te ver aí um pouco, ouvir uma palavra de Deus e de sabedoria. Realmente, o Descende para mim marcou muito a minha vida, principalmente, claro, as ministrações, eu me disponibilizar com a minha esposa, mas principalmente de te encontrar. Sinceramente, foi uma experiência porque eu falei, cara, minha esposa sempre mais ligada, né, nisso que eu. Quem que tá trazendo o Descende pro Brasil? Tal? O pastor Theo Hayashi. Pastor Theo Hayashi, onde que veio, né? E aí eu fui pesquisando e achei a igreja. E aí eu vendo lá as fotos, né, que eu já te falei, e eu vi você, cara, batizando uma pessoa. Cara, sabe, foi muito legal isso daí. Eu falei, nossa, o Tito, cara, Tito, que alegria de ver você lá batizando a pessoa. E depois que eu fui conhecer um pouco mais da sua vida, né, do seu ministério, vi o quanto que você tem feito e abençoado as pessoas. E a gente se conversou e você conseguiu pôde estar aqui na igreja. Cara, isso daí para mim me marcou muito, porque assim, de São Paulo a Rondonópolis, como que eu achei lá uma pessoa, né? Isso, falei para minha esposa, eu fiquei impactado. E Deus me deu uma palavra assim, porque há 3 anos antes eu fiquei num hotel próximo do Allianz Parque, eu passei pelo Allianz Parque, eu almoçava lá no shopping, eu fui pela empresa. E 3 anos depois eu estava vivendo o Descende. E Deus me deu uma palavra, onde que a gente foi, às vezes para trabalho, ou a gente até foi humilhado, nós iremos voltar e fazer a vontade de Deus. Nós seremos enviados novamente para os mesmos lugares. E lá nós iremos impactar. E isso veio muito forte no meu coração. Eu fui a trabalho há 3 anos e estou voltando agora para receber. E eu creio que Deus ainda vai usar muito a sua vida, Tito, onde você passar, que as pessoas venham, né, ouvir e ser cheio da presença de Deus pela sua ministração, que é tremenda, uma palavra sempre de sabedoria. Eu gostaria que você orasse por nós, pela igreja. Eu sei que você já fez uma oração, mas que você orasse para a gente e te pedir que Deus abençoe e sempre lembre de nós aí. É isso aí. Então, obrigado pela conexão. Eu acho muito legal isso, né? Quando você conhece o que a pessoa faz, no seu caso a gente se conhecia, mas de trabalho, e depois você faz essa conexão. Puxa, existia sempre algo por trás, entendeu? Pior coisa que tem é se você conversa com o cara e fala assim,
cara, mas aquele cara ruim pra caramba, né? Não, ainda bem que a gente deixa sempre barcas boas. Mas por isso que eu falo, se você sempre procura fazer o bem, ser honesto, ser justo, não tem como a pessoa se decepcionar. Por isso que é importante que as pessoas te conheçam como realmente aquilo lá era, aquela pessoa era a extensão do braço de Deus. Mas eu fico feliz também, uma conexão que eu tenho com Rondonópolis, né? Muito legal, fico muito feliz também. E vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço por esse tempo que a gente esteve junto aqui, conversando, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Também, Senhor Deus, aí na cidade de Rondonópolis, especificamente, também por cada pessoa que está nos assistindo. Mas eu quero mesmo liberar a bênção do Senhor, na autoridade do Teu nome, sobre a igreja, Senhor Deus, sobre esse ministério de jovens, que cada um na cidade de Rondonópolis e de outros no estado do Mato Grosso e outras cidades possam estar sendo impactados em sua casa agora. Espírito Santo de Deus, vai agora em cada lar, visita cada lar agora, em nome de Jesus. Continua declarando, eu declaro sabedoria do Senhor, discernimento de tempos e de estações, para que cada um entenda qual é o momento que está vivendo. Cada um entenda qual é o momento que está realmente sendo desperto. Eu sinto também para a sua vida especial, Tiago, o Espírito Santo realmente tocando, te dando realmente. Essa hora passa muito rápido. Tito, se você estiver aí de novo e puder estar chamando aí, a gente... Meu Deus, tremendo. Deus é maravilhoso, né? Pessoal, não sei se o Tito vai conseguir entrar, mas creio que Deus falou com você através da vida dele, e eu vou ligar para ele também para agradecer pela vida dele, a família, mas dizer que tremendo mesmo, né? Tremendo que Deus está fazendo nas nossas vidas, o que Deus está fazendo através da igreja, né? Eu acho que foi tremendo, né? Muito forte. Acho que desde da vida do pastor João Rabelo, vem abençoando as nossas vidas. E hoje a palavra do Tito sobre trazer a presença de Deus para a nossa casa, quando sair da arca, né? Oi, Ô, meu... Ei, voltamos. bom, eu achei que eu não ia te ver mais, eu gravei uma mensagem para você lá no seu WhatsApp, tá bom? A Amém. palavra que eu senti para você tá gravada lá no seu WhatsApp. Amém. Vou dar uma olhada, vou deixar o pessoal curioso. Eu vou orar então aqui por vocês. Amém. Pai, continua mesmo trazendo sabedoria, discernimento de tempos, de estações para cada um que está participando aqui, e que realmente cada um saiba discernir não apenas esse tempo que o Senhor tem nos dado, dessa pausa, mas o que fazer quando nós formos sair. Que esse seja o maior ensinamento de todos nós, Pai. Que a gente continue fazendo, cumprindo o propósito, cumprindo um chamado que o Senhor tem para cada um, trazendo esse tempo. Eu aproveito também para pedir a proteção do Senhor, a tua proteção sobre cada lar, e também, Senhor Deus, sobre aqueles que tiveram seus negócios impactados. Que o Senhor traga uma provisão sobrenatural. Deus, faça multiplicar os alimentos da despensa. Faça multiplicar os alimentos da geladeira. Dá criatividade para usar bem esses alimentos. Para também, Senhor Deus, para que eles possam ser supridos. Eu peço em nome de Jesus. O Senhor Deus abençoa todo o ministério da igreja, Catedral dos Discípulos, o pastor, sua família, a família do Tiago, Pai. Cada um ali. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, que benção. Tito, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, te use cada dia mais. Nos links a gente está acompanhando, né? Como que Deus está fazendo através da sua vida, essa obra abençoada. Deus venha abençoar grandemente você, sua esposa, seus filhos. Amém. Esses dias eu vi a sua foto aí com seu filho, com sua mãe, relembrando o passado e o presente. Muito legal, seu filho parece muito com você, né, fisicamente. E bacana isso daí, né, que graças a Deus vocês estão unidos e estão em família. A gente sabe de um pouco, né, da sua família e quanto que Deus tem levantado
até postei sobre o pastor Tel, né, que participou da Páscoa, né, lá para o presidente. Cara, a gente ficou, eu nunca tinha visto isso, fiquei impactado realmente, né, como que Deus está usando, né, essa igreja aí de forma tremenda e abençoada e com a graça de Deus vai usar a cada dia mais. Muito obrigado. Amém. É isso aí. E a gente vê assim que muito do Descend, né, que eu estava falando, que a gente está falando do online, é a consolidação de que a presença de Deus está nos lares, tá bom? Então nunca se esqueça disso. É muito gostoso a gente estar domingo na igreja, mas Deus está na sua casa. E é isso que o Descend online vai agora então conectar. Ele vai mostrar que é possível você da sua casa receber da presença de Deus. E nós vamos ver isso acontecendo. E aí sim, a mentalidade do órfão para filho vai mudar. Porque um filho sente a presença de Deus dentro de casa, porque o pai está dentro de casa. Essa é a maior coisa que o Descend também vai estar nos empoderando ainda mais. Tá bom? Então, sábado que vem, todo mundo aí, em nome de Jesus, ligado. E abençoado aí pelo Descend, em nome de Jesus. É isso aí. Acompanha nas mídias sociais lá, tá bom, Thiago? Opa. Obrigado, Tito. Até, tchau, tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.